Eu sou Armando Damit e aqui estou de novo para falarmos de história, tecnologia, curiosidades e misticismo. Convido a todos que ainda não se inscreveram a fazê-lo, colocando seu like, fazendo seus comentários e, como digo sempre, ajuda a manter o canal em alta e assim continuar disseminando conhecimento. Já estamos com 152 inscritos. É pouco, mas, quem sabe, chegamos a 1000. E aí eu quero comemorar com você. Lembrando um pouco do naufrágio do Titanic, que foi nosso último vídeo, devo dizer a vocês que encontrei um artigo que mostra 15 premonições sobre a nefasta viagem inaugural do Titanic. Significa que em breve voltaremos a este assunto. Hoje temos alguns fatos que ocorrem no Oceano Atlântico, mais precisamente naquela área chamada Triângulo das Bermudas, que fica localizado perto das Ilhas Bahamas, do Forte Lauderdale, na Califórnia, de Porto Rico e da Ilha das Bermudas. Como a foto mostra, o Triângulo das Bermudas ou Polígono das Bermudas. Qualquer que seja o assunto, ele tem um pouco de história. Ou seja, fatos que vou mencionar vêm lá dos séculos XV e XVI, referente às grandes navegações, na época em que navegar era uma aventura, porque a Terra era quadrada e nos oceanos só haviam monstros. Era assim que entendiam os antigos. Mas os mais afoitos conseguiam atravessar o mar e descobriam que nada daquilo era verdade. Isso era o que acontecia nesses séculos que antecediam século XV e século XVI. Mas, como não havia barcos a motor, o que impulsionava os barcos? O vento. E para impulsionar o vento, as viagens que se fazia entre as Américas e a Europa era através do Golfo do México, em virtude de suas correntes marítimas que ajudavam em muito os navegantes. As correntes do Golfo eram conhecidas e temidas, porque era uma área de furacões, tsunamis, vagalhões e o que mais a instabilidade da área pudesse oferecer para que os barcos perdessem sua rota e desaparecessem sem deixar nenhum vestígio. Mas tudo isso antes do século XX. Uma vez, nós não tínhamos comunicações confiáveis, não tinha radar, não tinha rede de satélite, não tinham radares que pudessem alertar para qualquer situação desfavorável naquela época. A corrente do Golfo é uma corrente oceânica que se origina, como diz, no Golfo do México e vai desaguar exatamente no Atlântico Norte. Ou seja, é um rio dentro do oceano. E como rio, carrega objetos flutuantes. Flutuou, aí está carregando. Certo? Ele tem uma velocidade à superfície ao redor de 2,5 metros por segundo. Um pequeno avião fazendo pouso na água ou um barco com problemas de motor serão facilmente carregados para longe, levados pela corrente, como aconteceu com um cruzeiro chamado Witchcraft, em 22 de dezembro de 1967, quando foi reportado um problema no motor próximo a um marcador de boia que ficava a 1 milha da costa. Ocorre que o navio não estava lá quando a guarda costeira chegou. Mas nós voltamos a este assunto. Os primeiros relatos foram feitos em 1950 por Evan Jones, jornalista da Associated Press, que escreveu algumas matérias sobre desaparecimentos de barcos no Triângulo das Bermudas. Evan Jones disse que os desaparecimentos de barcos, aviões e pequenos botes eram misteriosos. Para que ele falou isso? Foi o bastante para que essa área fosse conhecida também como Triângulo do Diabo.
Entretanto, o nome Triângulo das Bermudas é atribuído a Vincent Gates, escritor paranormal, que assim batizou a área ao escrever um artigo para a revista Argose. E um ano depois, escreveu o livro Horizontes Invisíveis, Os Verdadeiros Mistérios do Mar, onde incluía um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Essa é a história do Triângulo das Bermudas e sua evolução. Mas como nos traz aqui, não é isso. São os casos que chamaram a atenção da sociedade. Desde Cristóvão Colombo, há registros, porém, nos últimos 500 anos, não mais do que 1000 relatos de incidentes naquela área. Claro, na época de Cristóvão Colombo, muita coisa poderia ter acontecido, conforme eu falei a vocês, relativo ao que acontecia aos aventureiros durante as grandes navegações. Ocorre que Howard Rosenberg ressalta, como crítico que é da imprensa americana, e ainda afirma que em 1973 a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área e que há mais de 50 navios e 20 aviões teriam se perdido naquela zona durante o século XX. Uma das possíveis explicações para esses fenômenos são distúrbios pelos quais essa região passa no campo magnético da Terra. Um dos casos famosos é o chamado Voo 19, que vai ser mencionado no final deste trabalho. São várias as teorias defendidas por cientistas, escritores, estudiosos de casos sobrenaturais e até ufologistas. Uma das teorias é uma suposta tecnologia do continente perdido da Atlântida. Às vezes conecta-se essa história a uma formação rochosa, submersa, conhecida como Bimini Road, Estrada de Bimini, perto da ilha de Bimini, das Bahamas, que está no Triângulo, e também do conhecimento de que os atlantes teriam sobre a manipulação de cristais ou ainda a existência de uma pirâmide de cristal existente no Triângulo. Porém, não há nenhuma comprovação destas teorias. Seguidores de Edgar Cayce, esse que aí está na foto, fizeram a previsão de que a evidência de Atlântida, encontrada em 1968, se referia à descoberta de Bimini Road. No vídeo em que eu tratei de civilizações perdidas, tem uma afirmação de que a NASA teria encontrado uma estrada da Lemúria até a Índia, mas se referia à Lemúria, não à Atlântida. Alguns descrevem a formação como uma estrada, ou uma parede, ou outra estrutura qualquer, apesar dos geólogos considerarem a Bimini Road como sendo de origem natural. Outros escritores atribuíram os eventos aos OVNIs. E essa ideia foi absorvida por Steven Spielberg em seu filme de ficção científica Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que mostra os tripulantes do voo 19 como humanos abduzidos. Mais uma teoria não comprovada. Charles Berlitz, autor de vários livros de fenômenos anormais, atribuiu os desaparecimentos no Triângulo como uma anomalia ou forças inexplicáveis. Ele ficou notável quando escreveu sobre o caso Roswell, conforme também mencionei em Vida Além da Terra. Mas e as bússolas? As bússolas são um dos problemas mais citados em esses vários incidentes do Triângulo das Bermudas. Apesar de alguns afirmarem que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir nessa área, mas outros afirmam o contrário. Vamos relembrar que as bússolas têm variações magnéticas naturais
em relação aos polos magnéticos. Vejam esta foto que aí está, com o polo magnético deslocado. Por exemplo, nos Estados Unidos, os únicos lugares onde o polo norte magnético e o polo geográfico são exatamente os mesmos estão em uma linha que passa no Wisconsin até o Golfo do México. Portanto, é possível que haja variações em outros pontos do planeta. Os navegadores também sabem disso há séculos, mas o público não está informado. E algumas pessoas pensam que existe alguma coisa misteriosa na mudança do registro da bússola. Numa área tão extensa como o Triângulo, podia ser que estivesse ocorrendo um fenômeno anormal, mas na realidade é um fenômeno natural. Os furacões são poderosas tempestades geradas em águas tropicais e têm historicamente sido responsáveis por milhares de vidas perdidas e de prejuízo imenso. A exemplo do naufrágio da frota espanhola de Francisco de Bobadilla em 1502. Foi o primeiro registro destrutivo de um furacão. Essas tempestades têm causado no passado vários incidentes que estão relacionados com o Triângulo. As ondas gigantes, ou vagalhões, têm causado também afundamento de navios e a queda de plataformas de petróleo ao longo do tempo. Essas ondas são consideradas como sendo um mistério e até recentemente acreditadas como sendo um mito. No entanto, o fato de que existem 300 metros de ondas presentes dentro do Triângulo, os cientistas acreditam que pode haver uma razão por trás de tantos aviões afundados no mar dentro dele. As zonas de hidratos de metano sobre as placas continentais também são outra teoria defendida para esclarecer o desaparecimento de embarcações e aviões. Este é um assunto polêmico. A foto mostra os pontos onde são mais comuns o aparecimento das bolhas de hidrato de metano pelo mundo. Em 1981, o United States Geological Survey informou a aparição destes hidratos na área de Blake Ridge, no sudeste dos Estados Unidos. As erupções frequentes de metano poderiam produzir regiões de água espumosa, que não dariam sustentação suficiente aos barcos. Ou seja, se formasse uma área desse tipo ao redor de um barco, este afundaria rapidamente sem possibilidade de qualquer aviso. Entretanto, os experimentos em laboratório têm provado que as bolhas podem realmente afundar um barco em modelo de escala, devido à diminuição da densidade da água. Mas essa é uma discussão científica. Isto porque campos magnéticos estranhos e emissões de gás de metano do fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. Segundo outros, essa teoria já não faz sentido porque os cientistas já confirmaram que tais emissões não teriam força suficiente para afundar uma embarcação. Veja em que situação a gente fica. Uns aprovam, outros desaprovam. Assim, é mais uma teoria sem uma comprovação concreta. Mas ainda assim, alguns escritores têm sugerido que o hidrato de metano liberado repentinamente em bolhas gigantes de gás com diâmetros comparáveis ao tamanho de um barco poderia afundá-lo. Mas dizem os físicos que esse fenômeno é fisicamente impossível. Se isso fosse possível, que se criasse uma bolha de gás metâneo desde o fundo do oceano, tal como eles descrevem, essa bolha gigante se romperiam em virtude da grande pressão de água
e se converteriam em bolhas menores antes de alcançar a superfície. Ao emergir, essas bolhas formariam uma grande turbulência, mas não a ponto de pôr em perigo a sustentabilidade de um barco. Como vocês veem, não há consenso. Portanto, a dúvida permanece com a ciência. O que se sabe é que o hidrato de gás metano está se tornando cada vez mais uma nova fonte de energia lucrativa. E a queda de aviões? Afirmam alguns que o gás metano também poderia fazer com que os aviões caíssem, ou seja, o ar menos denso faria com que os aviões perdessem sustentação. Além disso, no altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar. Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. Nesses casos, o piloto que viajasse à noite ou entre nuvens, ou seja, seria quase que um voo cego, ele estaria imaginando, não poderia ver o solo, ele poderia supor que o avião estivesse subindo, enquanto ele não poderia reagir, mas estava, na realidade, descendo e acabaria se colidindo com o mar. Outro fator importante é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível de ar. Motores de avião queimam hidrocarbonetos, como a gasolina, misturados com o oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor se desligue. Todos esses efeitos do gás metano têm sido demonstrados experimentalmente e parece que esta seria a teoria mais aceitável no momento. Outra teoria, também bastante discutida, é a formação de nuvens de formato hexagonal, tal qual uma bomba. Esta criaria uma corrente de ventos com cerca de 274 km por hora, o que se compara à força de um furacão, e levaria ao impacto no mar, provocando ondas de até 15 metros de altura. Aí não tem embarcação ou avião, por mais moderno que seja, que possa enfrentar essa situação. A foto que aí está sendo mostrada é do furacão Catarina, apenas para exemplificar a visão da força que tem este tipo de fenômeno. A pirataria no Caribe também foi comum, de 1560 a 1760, então do século XVI ao século XVIII, e incluiu famosos piratas, como Barba Negra, o famoso Edward Chase, e também Jean Lafitte. Lafitte, algumas vezes, foi suspeito de ter sido vítima desses acidentes no Triângulo. Uma das explicações mais citadas em inquéritos oficiais são as perdas de qualquer aeronave ou embarcação como erro humano. Sendo deliberado ou acidental, os humanos têm sido conhecidos por cometer erros, resultando em catástrofes e perdas dentro do Triângulo das Bermudas. Por exemplo, a Guarda Costeira citou uma falta de treinamento adequado para a limpeza do volátil resíduo de benzeno como a razão para a perda do tanque do petroleiro Fog em 1972, que explodiu quando fazia a limpeza com benzeno. O benzeno, em contato com carga elétrica, que poderia ter vindo de um soprador do tipo demônio vermelho. O que era o demônio vermelho? Era um dispositivo usado para ventilar os espaços. O contato com essa carga elétrica poderia
explodir a área. E foi o que aconteceu com o petroleiro. Nenhum corpo foi recuperado, exceto o do capitão, que foi encontrado sentado em sua cabine, segurando uma xícara de café. Meus amigos, essa situação deu margem a que se divulgasse como mais um caso paranormal. A teimosia do ser humano pode ter sido a causa do negociante Harvey Conover, que perdeu seu iate veleiro, o Revenant, quando velejou no centro de uma tempestade ao sul da Flórida, em 1º de janeiro de 1958. E assim, muitas perdas permanecem inconclusivas, devido a naufrágios que poderiam ser estudados, mas são apenas citados em registros oficiais. Witchcraft, desaparecida em 24 de dezembro de 1967. Considerado um dos casos mais extraordinários do Triângulo. Tratava-se de uma embarcação que realizava cruzeiros marítimos. Estava amarrado a uma boia em frente ao porto de Miami, na Flórida, a cerca de 1.600 metros do continente. Simplesmente desapareceu com toda a sua equipe e um passageiro a bordo. Rosalie, embarcação francesa, encontrada meses após o seu desaparecimento em 1840 na área do Triângulo das Bermudas. Navegava com as velas recolhidas, a carga intacta, mas sem nenhum vestígio de sua tripulação. Voo 19, ou Missão 19. A esquadrilha de 5 aviões TBF Avenger, desaparecida em 5 de dezembro de 1945. O Martin Mariner foi o hidroavião enviado em busca do voo 19. Também desapareceu em 5 de dezembro, após 20 minutos de voo, com 13 tripulantes a bordo. Um 727 da National Airlines fica sem radar durante 10 minutos, tempo que o piloto informa está voando através de um leve nevoeiro. Na hora de aterrissar, ele descobre que todos os relógios a bordo e o cronômetro do avião perderam exatamente 10 minutos, apesar de uma verificação da hora 30 minutos antes da aterrissagem. Por último, um Beechcraft Bonanza voa para dentro de uma monstruosa nuvem cúmulos ao largo dos Andrews. Perde o contato pelo rádio e logo depois recupera, 4 minutos depois, mas descobre que está sobre Miami, com 25 galões de gasolina a mais do que deveria ter. Quase que exatamente a quantidade de gasolina que seria gasta pelo aparelho no trecho percorrido de Andrews a Miami. Várias teorias foram apresentadas para explicar o extraordinário mistério, tanto de desaparecimento de aviões como de navios. Extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, pirâmide de cristal da Atlântida, humanos com armas antigravitacional, tecnologias esquisitas e até portais da 4ª dimensão. E aí, esta seria a teoria favorita entre os demais escritores. Na realidade, não existe uma teoria plausível que garanta o que acontecia ou acontece no Triângulo das Bermudas. Hoje, com o fluxo aéreo intenso e o marítimo em menor escala, o Triângulo lá está, com seus mistérios e à disposição de quem quiser continuar investigando. Existe uma infinidade de casos de desaparecimentos naquela área, cada um com uma história para contar. E assim a humanidade vai caminhando e quem sabe para outras histórias
com novos personagens, porém sempre desafiando a tecnologia, a ciência e a paranormalidade. Meus amigos, ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado desse trabalho. Por isso insisto que se inscreva no canal, comente, deixe seu like. Na próxima semana, nós vamos tratar de um assunto que envolve toda a humanidade. E eu acredito que você vai gostar. Trata-se da civilização egípcia, berço da cultura e das tradições de todos os povos. Não tem aquele povo que não tenha algo relativo aos egípcios. Vamos abordar a sua mitologia, a sua cultura, a formação da sociedade e que até hoje guarda alguns mistérios. Espero vocês e tchau!